Em um domingo como qualquer outro, um encontro inesperado mudaria para sempre a vida de um pequeno herói brasileiro. Silvio Santos, o icônico apresentador que conquistou gerações com seu carisma e generosidade, deparou-se com uma cena que partiu seu coração. Um menino de apenas 10 anos, sentado na calçada, cuidando sozinho de 2 irmãos bebês. Se você valoriza histórias reais que renovam nossa fé na humanidade, inscreva-se em nosso canal e compartilhe nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O que aconteceu quando Silvio decidiu parar seu carro naquela rua humilde não apenas fez o apresentador chorar ao vivo, mas também transformou o destino de uma família inteira e inspirou milhões de brasileiros. Acompanhe-me e descubra a história completa. O sol escaldante de São Paulo castigava o asfalto naquela tarde de domingo. Nos bastidores do Teatro Imprensa, localizado na Bela Vista, a equipe do programa se movimentava com a habitual agitação que antecedia as gravações. Silvio Santos, aos 89 anos, mantinha o mesmo ritual de décadas. Revisava as atrações do dia, ajustava o microfone de lapela e conferia o terno impecavelmente passado. Hoje tem algo diferente no ar, comentou com Gonçalves, seu diretor de mais de 30 anos. Não sei explicar, mas sinto que hoje não será um domingo como os outros. Gonçalves sorriu, já acostumado com a intuição quase sobrenatural do patrão. Ao longo dos anos, aprendera que quando Silvio dizia algo assim, geralmente estava certo. O apresentador tinha um sexto sentido para momentos especiais, talvez fruto de décadas captando a essência do povo brasileiro. Naquela manhã, durante o trajeto até o estúdio, algo incomum aconteceu. O motorista precisou desviar do caminho habitual devido a um bloqueio na Avenida Paulista. A mudança de rota os levou por uma região menos privilegiada da cidade, próxima à comunidade do Heliópolis. Foi ali, no cruzamento de uma rua estreita, que Silvio avistou pela janela do carro uma cena que o fez pedir ao motorista que parasse imediatamente. Um menino, aparentando não mais que 10 anos, sentado na calçada, segurando 2 bebês. Ao lado dele, uma pequena caixa de papelão com alguns trocados. "Pare o carro, Jaime, pare agora mesmo", ordenou Silvio com a voz embargada. Relutante, o motorista obedeceu. A segurança do apresentador sempre fora prioridade, e parar naquela área não estava nos protocolos. Mas quando Silvio Santos dava uma ordem, não havia discussão. O apresentador desceu do veículo, acompanhado por 2 seguranças visivelmente tensos. Aproximou-se do menino, que o reconheceu imediatamente. Os olhos do garoto se arregalaram em uma mistura de surpresa e admiração. "Olá, meu jovem. Como é seu nome?" perguntou Silvio, agachando-se para ficar na altura do menino, ignorando os protestos do joelho, que já não era o mesmo de antes. Miguel, senhor", gaguejou o garoto, apertando instintivamente os bebês contra o peito. "E esses pequenos, quem são?" "São meus irmãos, seu Silvio. A Maria tem 1 ano e o João tem 8 meses. Silvio observou melhor a situação. Os bebês estavam razoavelmente limpos e bem cuidados, considerando as circunstâncias. Miguel, por outro lado, tinha o rosto marcado pelo cansaço e pela responsabilidade precoce. Suas mãos pequenas, mas calejadas, revelavam que aquela não era uma situação recente. "Onde estão seus pais, Miguel?" O menino baixou os olhos. "Minha mãe está doente, seu Silvio. Ela trabalha de diarista, mas faz 3 semanas que não consegue levantar da cama direito. O médico do posto disse que é problema na coluna. Meu pai, ele foi embora quando o João nasceu." Silvio sentiu um nó na garganta. Em seus quase 90 anos de vida, havia presenciado inúmeras histórias de superação e dificuldade, mas sempre se emocionava diante da resiliência do povo brasileiro. Aquele menino, com sua dignidade silenciosa, o fez lembrar de sua própria infância, quando vendia canetas nas ruas do Rio de Janeiro para ajudar no sustento da família.
E o que você está fazendo aqui, sozinho com seus irmãos? Estou cuidando deles enquanto junto um dinheirinho para comprar os remédios da minha mãe, seu Silvio. Os vizinhos ajudam quando podem, mas todo mundo lá tem suas dificuldades também. Silvio respirou fundo, contendo a emoção. Sabia que gestos isolados de caridade podiam resolver problemas imediatos, mas raramente transformavam vidas de forma duradoura. Sua filosofia sempre fora dar oportunidades, não esmolas. No entanto, aquela situação exigia uma resposta imediata. Miguel, você gostaria de participar do meu programa hoje? Contar sua história para o Brasil? Os olhos do menino brilharam. O senhor está falando sério, seu Silvio? Mais sério impossível. Mas precisamos da autorização da sua mãe. Você pode nos levar até ela? Miguel hesitou. Sua mãe sempre o havia ensinado a não confiar em estranhos, mesmo que fossem pessoas famosas. Mas algo no olhar de Silvio Santos transmitia confiança. Posso sim, senhor. É pertinho daqui. Com um gesto, Silvio ordenou que o carro se aproximasse. Em poucos minutos, estavam a caminho da casa de Miguel, uma construção simples na periferia de São Paulo. Durante o trajeto, o apresentador fez algo raro. Desligou o celular e dedicou total atenção ao menino, perguntando sobre sua escola, seus sonhos, suas dificuldades. Ao chegarem à residência, uma casa pequena de 2 cômodos no fundo de um terreno compartilhado com outras famílias, foram recebidos por Dona Aparecida, mãe de Miguel. Deitada em uma cama improvisada na sala, ela não conseguia esconder a surpresa ao ver Silvio Santos em sua casa. Meu Deus do céu, é o senhor mesmo? Eu não estou sonhando, não? Silvio sorriu com aquela simplicidade que sempre foi sua marca registrada. Sou eu mesmo, Dona Aparecida. Vim aqui porque conheci seu filho Miguel hoje e fiquei impressionado com a responsabilidade dele, cuidando dos irmãos. A senhora criou um menino extraordinário. Lágrimas escorreram pelo rosto cansado de Aparecida. Ele é minha força, seu Silvio. Desde pequeno, sempre foi muito responsável. Quando o pai foi embora, foi o Miguel que me disse que ia dar tudo certo, que a gente ia conseguir. Eu tenho muita vergonha dele ter que ficar na rua pedindo, mas não tenho escolha. Os vizinhos ajudam, mas não posso abusar. Silvio explicou sua proposta. Levar Miguel ao programa daquele dia, contar sua história e, quem sabe, mobilizar telespectadores para ajudá-los. Aparecida, após alguma hesitação, concordou. Antes de saírem, Silvio fez uma ligação rápida. Em menos de 20 minutos, uma equipe médica chegou à residência para avaliar a condição de Aparecida, enquanto uma assistente social da emissora ficaria com os bebês. No caminho para o estúdio, Silvio mostrou a Miguel seu famoso maço de dinheiro, as cédulas que sempre carregava para premiar participantes. Sabe, Miguel, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também precisei trabalhar para ajudar minha família. Vendia canetas na rua, e cada venda era uma vitória para mim. Sabe o que eu aprendi naquela época? O quê, seu Silvio? Que o dinheiro é importante, sim, mas o que fazemos para consegui-lo é ainda mais importante. Honestidade, trabalho, persistência. Esses valores ninguém pode tirar de você. Miguel ouvia atentamente, hipnotizado pela sabedoria daquele senhor que, mesmo sendo uma das pessoas mais ricas do país, falava com ele de igual para igual. O senhor sempre teve esse maço de dinheiro? Silvio soltou uma gargalhada gostosa, daquelas que os brasileiros conheciam tão bem. Não, meu jovem. Esse maço veio muito depois. Antes dele, passei por muitas dificuldades. Vendi canetas na rua, fui camelô, trabalhei como locutor. Cada centavo que ganhei foi com muito esforço. E sabe o que mais aprendi? O quê? Que o maior patrimônio de um homem não está no bolso, está aqui, disse, apontando para o coração. É o caráter, a honestidade, a forma como tratamos as pessoas. Ao chegarem ao estúdio, uma verdadeira revolução acontecia nos bastidores.
A notícia de que Silvio Santos havia encontrado um menino nas ruas e o levaria ao programa se espalhou rapidamente. Produtores reorganizavam a pauta, maquiadores preparavam Miguel para as câmeras e até mesmo as tradicionais colegas de trabalho. As dançarinas do programa se mobilizavam para acolher o garoto. O momento mais emocionante, porém, estava prestes a acontecer quando as câmeras se acendessem para mais um domingo com Silvio Santos. O auditório fervilhava de expectativa. As tradicionais colegas de trabalho executavam sua coreografia de abertura ao som da inconfundível vinheta do programa, enquanto a plateia, majoritariamente feminina, vibrava com a energia contagiante que só aquele domingo conseguia proporcionar. Quando Silvio Santos entrou no palco, a recepção foi a de sempre. Aplausos ensurdecedores, gritos de "e-e-e-o", e aquela sensação quase mística de que, por algumas horas, os problemas do Brasil ficariam suspensos. O apresentador, vestindo seu tradicional terno azul marinho e segurando o microfone junto ao peito, cumprimentou a plateia com sua característica jovialidade. "Olá, galera! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem mesmo?" A plateia respondeu em uníssono. "Tudo bem." "Hoje", continuou Silvio, com um tom mais sério que o habitual, "antes de começarmos nossos quadros e brincadeiras, quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo hoje, a caminho do estúdio, algo que mexeu profundamente com o meu coração e que acredito que vai mexer com o coração de cada um de vocês também." Um silêncio incomum tomou conta do auditório. Era raro ver Silvio Santos abandonar seu tom brincalhão logo na abertura do programa. "Conheci hoje um jovem brasileiro que, aos 10 anos de idade, já carrega nas costas uma responsabilidade que muitos adultos não conseguiriam suportar. Um menino que, enquanto muitas crianças da idade dele estão brincando ou estudando, precisa cuidar de 2 irmãos bebês e ainda conseguir dinheiro para ajudar a mãe doente." A plateia soltou um murmúrio de compaixão. Eu poderia simplesmente ter passado por ele, dado alguns trocados e seguido meu caminho, como tantos de nós fazemos no dia a dia. Mas algo me disse para parar. E quando parei, descobri uma história de coragem, de amor e de responsabilidade que precisa ser contada. Silvio fez um gesto e as câmeras se voltaram para os bastidores, onde Miguel aguardava, nervoso, usando uma roupa nova que a produção havia providenciado às pressas. O apresentador estendeu a mão, convidando-o a entrar no palco. "Senhoras e senhores, conheçam Miguel, o pequeno grande homem que me emocionou hoje." Miguel caminhou timidamente até o centro do palco, visivelmente intimidado pelas câmeras e pela multidão. Silvio, percebendo seu desconforto, fez algo que raramente fazia. Sentou-se em um dos degraus do cenário e convidou o menino a sentar-se ao seu lado, criando um ambiente mais íntimo. "Miguel, conte para nossos telespectadores o que você me contou hoje mais cedo. Não tenha medo. Esta é a sua chance de mostrar ao Brasil a sua história." Com a voz trêmula no início, mas ganhando confiança aos poucos, Miguel relatou sua rotina diária. Acordava às 5 da manhã, preparava o café para a mãe e os irmãos, dava banho nos bebês e os levava consigo para a rua, onde tentava conseguir algum dinheiro pedindo ou fazendo pequenos serviços, como entregar compras ou guardar carros. Frequentava a escola no período vespertino, quando uma vizinha podia ficar com os irmãos por algumas horas. "E seu pai, Miguel?" perguntou Silvio gentilmente. "Ele foi embora quando o João nasceu. Disse que não tinha condições de cuidar de mais uma criança. Minha mãe chorou muito, mas depois disse que Deus dá o frio conforme o cobertor e que a gente ia conseguir." A cada palavra do menino, a plateia reagia com expressões de comoção. Muitas mulheres choravam abertamente, identificando-se com a luta daquela família. "Miguel, o que você sonha para o seu futuro?" perguntou Silvio, com os olhos marejados. O menino pensou por um momento antes de responder. "Eu quero ser médico, seu Silvio. Quero poder cuidar da minha mãe e de outras pessoas que sofrem como ela.
Quero que meus irmãos possam estudar e ter uma vida melhor. Nesse momento, Silvio não conseguiu conter a emoção. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, algo raramente visto em seus mais de 60 anos de televisão. O auditório inteiro se emocionou junto, testemunhando um dos momentos mais sinceros da televisão brasileira. Sabe, Miguel, disse Silvio, enxugando as lágrimas com um lenço que uma das colegas de trabalho lhe estendeu, quando eu tinha sua idade, também enfrentei dificuldades. Nasci em uma família humilde, filho de imigrantes. Comecei a trabalhar cedo como você. E sabe o que me manteve seguindo em frente? O que, seu Silvio? A crença de que, com trabalho honesto e perseverança, eu poderia transformar a minha realidade. E é isso que vejo em você hoje. A mesma determinação, a mesma força de vontade que eu tinha. Você me faz lembrar de mim mesmo há tantas décadas. Silvio então se levantou, pedindo a atenção de todos. O que estamos vendo aqui hoje não é apenas a história de um menino. É a história do Brasil que não desiste, do Brasil que luta, do Brasil que, mesmo diante das maiores adversidades, encontra força para seguir em frente. O apresentador então fez algo inesperado. Pediu que trouxessem ao palco uma caixa que estava nos bastidores. Era uma urna de acrílico transparente, semelhante às usadas em suas campanhas beneficentes. A partir de agora, estamos iniciando a campanha Miguel e seus irmãos. Não quero apenas ajudar esta família por um dia ou uma semana. Quero dar a eles a oportunidade de transformar sua vida de forma permanente. Silvio explicou que a campanha teria 3 objetivos principais: arrecadar fundos para o tratamento médico adequado de Dona Aparecida, garantir moradia digna para a família e criar um fundo educacional para Miguel e seus irmãos. E para iniciar esta campanha, faço minha contribuição pessoal. Com isso, Silvio abriu seu famoso maço de dinheiro e, para surpresa de todos, colocou o maço inteiro dentro da urna. Este é apenas o começo. Convido todos os brasileiros que nos assistem a participarem desta campanha. Não é sobre caridade, é sobre oportunidade. É sobre dar a chance a este jovem brasileiro de realizar seus sonhos e construir um futuro melhor para sua família. O auditório irrompeu em aplausos. Miguel, sem palavras, abraçou Silvio com força, escondendo o rosto molhado de lágrimas no paletó do apresentador. Nos bastidores, Gonçalves, o diretor, observava a cena com um misto de admiração e nostalgia. Em décadas de trabalho com Silvio, havia presenciado inúmeros momentos emocionantes, mas poucos tão genuínos quanto aquele. E como um veterano da televisão, sabia reconhecer quando estava diante de um momento histórico. O programa continuou, alternando entre os quadros habituais e atualizações sobre a campanha Miguel e seus irmãos. A cada hora, Silvio apresentava o total arrecadado, que crescia exponencialmente. Telespectadores de todo o país ligavam para o número disponibilizado, fazendo doações que variavam de pequenas quantias a contribuições substanciais. Empresários que assistiam ao programa também se manifestaram. Um deles, dono de uma rede de hospitais, ofereceu tratamento completo para Dona Aparecida. Outro, do setor imobiliário, comprometeu-se a doar um apartamento para a família. Uma rede de escolas particulares ofereceu bolsas de estudo integrais para Miguel e futuramente para seus irmãos. Ao final do programa, que se estendeu além do horário habitual, Silvio anunciou o montante arrecadado. Mais de 2 milhões de reais, um valor que continuaria crescendo nos dias seguintes, conforme a história se espalhasse pelo país. Miguel, disse Silvio, enquanto as câmeras se preparavam para encerrar a transmissão. Quero que você leve daqui hoje não apenas a ajuda material que conseguimos arrecadar, mas também uma lição que aprendi ao longo da minha vida e que sempre compartilhei. Quem não vive para servir, não serve para viver. O menino, ainda assimilando tudo o que havia acontecido, assentiu respeitosamente. Seu Silvio, eu prometo que vou honrar cada centavo dessa ajuda.
Vou estudar muito, cuidar da minha família, e um dia, quem sabe, poderei ajudar outras pessoas como o senhor está me ajudando hoje. Silvio sorriu, genuinamente emocionado. Tenho certeza que sim, meu jovem. E quando esse dia chegar, lembre-se de mais uma coisa que sempre digo. A árvore, quando está carregada de frutos, abaixe os galhos para que todos possam colher. Nunca se esqueça de onde veio e de estender a mão para quem ainda não chegou onde você chegou. As câmeras captaram o abraço final entre o veterano apresentador e o pequeno garoto, cuja vida havia sido transformada em questão de horas. Foi uma imagem que ficaria gravada na memória coletiva do país. O encontro entre duas gerações, unidas pela mesma força de espírito, pela mesma determinação em superar adversidades. Nos lares brasileiros, milhões de telespectadores enxugavam as lágrimas, tocados não apenas pela história de Miguel, mas também pela humanidade de Silvio Santos, que aos 89 anos ainda era capaz de se comover e de mobilizar uma nação inteira em torno de uma causa. E assim, naquele domingo que começou como tantos outros, a história de um menino de periferia se entrelaçou com a trajetória de um dos maiores comunicadores do Brasil, lembrando a todos que em um país marcado por tantas desigualdades, ainda havia espaço para a solidariedade, para a empatia e para a transformação de vidas. 3 anos se passaram desde aquele domingo histórico. São Paulo continuava a mesma metrópole caótica e pulsante, mas para Miguel e sua família, o mundo havia mudado completamente. A campanha Miguel e seus irmãos arrecadou ao todo quase 5 milhões de reais. O dinheiro, gerido por uma comissão especial formada por profissionais voluntários, contadores, advogados e assistentes sociais, foi direcionado exatamente como Silvio havia proposto. Tratamento médico para Dona Aparecida, moradia digna para a família e um fundo educacional para as 3 crianças. Aparecida, após passar por uma cirurgia na coluna e completar o tratamento fisioterápico, recuperou totalmente os movimentos. Conseguiu um emprego como recepcionista em uma das empresas que haviam contribuído com a campanha. Uma posição que lhe garantia estabilidade e permitia que estivesse em casa nos horários em que os filhos mais precisavam dela. A família agora morava em um apartamento de 2 quartos, no bairro do Ipiranga, uma região de classe média de São Paulo. Os bebês que Miguel carregava naquele dia fatídico agora eram crianças saudáveis e alegres. Maria, com 4 anos, e João, com 3 anos e meio, frequentavam uma boa escola infantil graças às bolsas de estudo conseguidas. Quanto a Miguel, agora com 13 anos, sua transformação era evidente. O menino franzino e de olhar preocupado deu lugar a um adolescente confiante e focado. Estudava em uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Mantinha notas exemplares e já demonstrava aptidão especial para as ciências, reforçando seu desejo de cursar medicina no futuro. Mas a maior mudança talvez fosse invisível aos olhos. Miguel havia aprendido o valor da generosidade. Inspirado pelo gesto de Silvio Santos, criou um grupo de estudos voluntário na escola, onde ajudava colegas com dificuldades em matemática e ciências. Aos sábados, participava de um projeto social na comunidade onde antes morava, contando sua história para crianças em situação de vulnerabilidade e mostrando-lhes que era possível sonhar com um futuro melhor. Naquela manhã de domingo, 3 anos após o encontro que mudou sua vida, Miguel se preparava para um momento especial. Vestiu sua melhor roupa, uma camisa azul e calça social, e ajeitou o cabelo cuidadosamente. Hoje seria a primeira vez que retornaria ao Teatro Imprensa, não mais como uma criança em necessidade, mas como um convidado especial. Silvio Santos, agora com 92 anos, havia reduzido drasticamente suas aparições na televisão. Os anos haviam cobrado seu preço,
E embora mantivesse a lucidez e o bom humor característicos, sua saúde exigia cuidados mais intensivos. Mesmo assim, quando soube da ideia de um programa especial relembrando histórias marcantes de sua trajetória, fez questão de participar. "O carro já chegou, meu filho", anunciou Dona Aparecida, também arrumada para a ocasião. "Maria e João estão prontos também." Miguel observou a mãe com admiração. Como ela havia mudado, não apenas fisicamente, o rosto já não mostrava as marcas do sofrimento constante, mas principalmente em sua postura. A Aparecida caminhava ereta, falava com confiança, sorria com frequência. Havia recuperado não apenas a saúde, mas também a dignidade. "Estou nervoso, mãe", confessou Miguel. "E se eu não souber o que dizer quando encontrar o seu Silvio?" Aparecida se aproximou do filho e ajeitou a gola de sua camisa com carinho. "Fale com o coração, meu filho, assim como você fez naquele dia. O senhor Silvio não precisa de palavras ensaiadas. Ele quer ver o Miguel verdadeiro, aquele mesmo menino que o emocionou há 3 anos." A família foi recebida nos bastidores do teatro com toda a atenção. Muitos dos funcionários ainda eram os mesmos e receberam Miguel como um velho amigo. Gonçalves, o diretor, agora com cabelos completamente brancos, abraçou o menino com força. "Ele está te esperando", disse, apontando para o camarim principal. "Está ansioso para ver como você cresceu." O coração de Miguel acelerou quando entrou no camarim. Lá estava ele, Silvio Santos, sentado em frente ao espelho, enquanto uma maquiadora dava os últimos retoques. O tempo havia deixado marcas evidentes, os movimentos mais lentos, as mãos levemente trêmulas, mas os olhos mantinham o mesmo brilho vivaz, e o sorriso continuava tão cativante quanto antes. Ao ver Miguel pelo reflexo do espelho, Silvio levantou-se imediatamente, dispensando a maquiadora com um gesto gentil. "Miguel, que homem você está se tornando!" exclamou, abrindo os braços para um abraço. O menino, superando a timidez inicial, correu para abraçar o apresentador. Por alguns segundos, ficaram assim, em silêncio, como se as palavras fossem desnecessárias para expressar o que sentiam. "Seu Silvio, começou Miguel, mas a emoção embargou sua voz. "Não precisa dizer nada, meu jovem", respondeu Silvio, também emocionado. "Seus olhos já me contam tudo o que preciso saber. Vejo neles a mesma determinação de antes, mas agora sem o peso do medo e da incerteza. É assim que deve ser." Conversaram por alguns minutos, com Miguel atualizando o apresentador sobre seus progressos na escola, seus planos para o futuro e como a vida de sua família havia mudado. Silvio ouvia atentamente, acenando com aprovação e ocasionalmente fazendo perguntas específicas que demonstravam seu genuíno interesse. "Sabe, Miguel", disse Silvio, quando se aproximava a hora do programa começar, "ao longo de minha vida, conheci milhares de pessoas, ajudei muitas delas como pude, mas sua história tocou meu coração de uma maneira especial." "Por que, seu Silvio?" O apresentador sorriu com aquele olhar distante de quem revisita memórias preciosas. "Porque vi em você a mesma garra que tive quando jovem. A mesma coragem de enfrentar as dificuldades sem perder a dignidade. E principalmente a capacidade de colocar a família acima de tudo. Isso é raro, Miguel, mais raro do que você imagina." O programa especial daquele dia tinha como tema Vidas Transformadas, os encontros mais marcantes de Silvio Santos. Miguel e sua família eram os convidados de honra, representando uma das histórias mais emocionantes da longa carreira do apresentador. Quando o momento chegou, Silvio entrou no palco sob aplausos calorosos. Sua entrada era mais lenta, apoiada em uma bengala discreta, mas sua energia contagiante permanecia intacta. "Olá, galera! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem mesmo?" A plateia respondeu como sempre, com entusiasmo. Silvio explicou o tema do programa especial e, sem delongas, chamou ao palco a família que simbolizava uma de suas maiores alegrias nos últimos anos. Miguel,
Aparecida, Maria e João entraram no palco de mãos dadas. A plateia, muitos dos quais se lembravam da história original, aplaudiu de pé. Havia algo poderoso em ver aquela família transformada, especialmente ao lado do homem que havia tornado tudo possível. Há 3 anos, começou Silvio, após todos se acomodarem, conheci um menino que carregava nas costas uma responsabilidade imensa. Hoje, vejo diante de mim um jovem promissor, uma mãe recuperada e 2 crianças felizes e saudáveis. Esta é a história que mais me orgulho de ter participado em todos esses anos de televisão. Durante o programa, exibiram trechos do domingo fatídico de 3 anos atrás, intercalados com imagens atuais da família. Miguel contou como sua vida havia mudado, não apenas materialmente, mas principalmente em termos de perspectivas e sonhos. "O Senhor me ensinou algo que nunca vou esquecer", disse Miguel, olhando diretamente para Silvio. "Me ensinou que a maior riqueza de um homem está no seu caráter e na forma como ele trata as pessoas. Eu tento viver seguindo esse exemplo todos os dias." Silvio, visivelmente emocionado, segurou a mão do menino. "E eu aprendi com você, Miguel, que nunca devemos subestimar a força de uma criança. Você me lembrou que, em cada esquina deste país, existem pequenos heróis anônimos, lutando diariamente por suas famílias, sem perder a esperança e a dignidade." O momento mais tocante do programa veio quando Maria, a irmãzinha que Miguel carregava no colo naquele dia, hoje uma criança falante e desenvolta, aproximou-se de Silvio com um desenho na mão. "Fiz para o senhor", disse ela, entregando o papel colorido. "É a nossa família e o senhor, de mãos dadas." Silvio observou o desenho infantil, onde figuras de palitinho representavam Miguel, Aparecida, os 2 pequenos e ele próprio, todos sorrindo sob um grande sol amarelo. No canto da folha, com a caligrafia imperfeita de uma criança de 4 anos, estava escrito: "Obrigada por ajudar meu irmão a cuidar de nós." Foi demais para o veterano apresentador. Lágrimas escorreram livremente pelo seu rosto enquanto abraçava a pequena Maria. A plateia e a equipe técnica também se emocionaram, testemunhando um dos raros momentos em que Silvio Santos deixava cair completamente a máscara de animador incansável e mostrava-se simplesmente como um homem de coração generoso. "Sabe, Miguel", disse Silvio após se recompor, "sempre acreditei que Deus coloca pessoas em nosso caminho por uma razão. Naquele domingo, quando o carro teve que mudar de rota, não foi coincidência. Foi um encontro que estava escrito para acontecer." Miguel assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. "Seu Silvio, o senhor mudou nossas vidas para sempre. Mas quero que saiba que isso trouxe uma responsabilidade que levo muito a sério. Um dia, quando eu for médico, quero poder ajudar outras famílias como a nossa foi ajudada. Quero ser parte dessa corrente do bem que o Senhor iniciou." Silvio sorriu, um sorriso pleno de satisfação e esperança. Era exatamente isso que ele sempre buscou ao longo de sua vida. Não apenas ajudar momentaneamente, mas inspirar outros a fazerem o mesmo, criando um efeito multiplicador de boas ações. É isso, Miguel. É exatamente isso que quero deixar como legado. Não apenas o dinheiro que ganhei, as empresas que construí ou os programas que apresentei. Quero deixar essa mensagem de que cada um de nós pode e deve fazer a diferença na vida do outro. Antes de encerrar aquele segmento do programa, Silvio pediu um momento para compartilhar algo com a plateia e com os telespectadores em casa. Ao longo dos meus mais de 90 anos, aprendi algumas lições que gostaria de deixar para vocês hoje. A primeira é que o trabalho dignifica o homem. Trabalhei desde criança e nunca me arrependi disso. Foi vendendo coisas nas ruas que aprendi a entender as pessoas, a respeitá-las, a valorizar cada oportunidade. Ele fez uma pausa, como que reunindo pensamentos de uma longa vida. A segunda lição é que o dinheiro é importante, sim, mas é apenas um meio, nunca um fim em si mesmo.
O verdadeiro valor do dinheiro está no que podemos fazer com ele para melhorar a vida das pessoas que amamos e da sociedade em que vivemos. Silvio olhou diretamente para a câmera principal, como se quisesse falar com cada brasileiro individualmente. E a terceira, talvez a mais importante: nunca, jamais perca a capacidade de se emocionar com a história do outro. Foi essa capacidade que me manteve humano, apesar de todo sucesso e riqueza. No dia em que deixamos de nos importar com o próximo, perdemos nossa humanidade. Miguel absorvia cada palavra, consciente de que estava recebendo um tesouro de sabedoria de um dos brasileiros mais bem-sucedidos e respeitados de todos os tempos. Seu Silvio, disse o menino, reunindo coragem, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, meu jovem. O que o senhor considera seu maior sucesso na vida? Todas essas empresas, a televisão, tudo que o senhor conquistou? Silvio não hesitou na resposta. Meu maior sucesso foi nunca ter esquecido de onde vim. Nunca ter permitido que o poder ou o dinheiro mudassem minha essência. Continuo sendo o mesmo senhor Abravanel que vendia canetas nas ruas do Rio. E isso, Miguel, é o que me permitiu me conectar com o povo brasileiro de uma forma tão verdadeira por tantas décadas. As palavras pairaram no ar, carregadas de autenticidade. Não era apenas o apresentador famoso falando, mas o homem por trás da persona pública, compartilhando a sabedoria adquirida em 9 décadas de vida intensa. O programa continuou com outros convidados e histórias, mas aquele momento entre Silvio e Miguel ficou gravado na memória de todos os presentes. Era como se naquele palco 2 gerações distantes tivessem se encontrado e reconhecido uma na outra a mesma força interior, a mesma determinação, o mesmo compromisso com valores fundamentais. Após o encerramento do programa, nos bastidores, Silvio convidou Miguel e sua família para um lanche em sua sala privativa. Era um ambiente simples para os padrões de um homem tão rico, mas acolhedor e funcional. Assim como o próprio Silvio sempre fora. Miguel, disse ele enquanto saboreavam sanduíches e refrigerantes, quero te fazer um convite especial. O menino olhou para o apresentador com curiosidade. Estou organizando um projeto de mentoria para jovens talentosos de comunidades carentes. Serão 50 jovens que receberão orientação educacional, profissional e pessoal de profissionais de destaque em suas áreas. Gostaria que você fosse um dos participantes deste projeto. Os olhos de Miguel brilharam de excitação. Sério, seu Silvio? Eu adoraria. Mas tem uma condição, continuou o apresentador com um sorriso maroto. Quando você concluir o projeto, deverá se tornar mentor de outros jovens. Esse é o compromisso que peço, que você multiplique o conhecimento e as oportunidades que receber. Miguel assentiu solenemente, compreendendo a profundidade daquele pedido. Eu prometo, seu Silvio, vou honrar essa oportunidade e passar adiante tudo o que aprender. Aparecida observava a cena com lágrimas nos olhos. Quem poderia imaginar 3 anos atrás, quando ela mal conseguia levantar da cama, que sua família estaria ali, conversando informalmente com Silvio Santos, com um futuro promissor pela frente? Seu Silvio, disse ela, encontrando a voz apesar da emoção, não existem palavras suficientes para agradecer o que o Senhor fez por nós. O Senhor não só nos deu uma nova chance, mas devolveu a minha dignidade como mãe. Agora posso cuidar dos meus filhos como sempre sonhei. O apresentador fez um gesto para que ela não precisasse continuar. Dona Aparecida, a senhora já me agradeceu da melhor forma possível, criando um filho exemplar como Miguel e dando a essas crianças um lar cheio de amor, apesar de todas as dificuldades. É isso que importa no final das contas, a família, o amor, os valores que transmitimos aos nossos filhos. Quando a tarde caía em São Paulo, a família se despedia de Silvio Santos. No estacionamento do teatro, antes de entrarem no carro que os levaria para casa, Miguel olhou para o céu, que começava a mostrar as primeiras estrelas. Sabe, mãe, disse ele pensativo,
Acho que entendi hoje o verdadeiro significado de sucesso. E qual é, meu filho? Não é ter muito dinheiro ou ser famoso, é poder olhar para trás na vida e ver quantas pessoas você ajudou, quantas vidas você tocou positivamente. É isso que seu Silvio fez. E é isso que eu quero fazer também. A Aparecida abraçou o filho com orgulho, reconhecendo nele a maturidade que sempre demonstrara, mas agora refinada por novas experiências e oportunidades. 6 meses depois daquele reencontro emocionante, o Brasil inteiro foi surpreendido por uma notícia que, embora esperada devido à idade avançada, causou uma comoção nacional. Silvio Santos havia falecido pacificamente durante o sono, em sua residência. A nação entrou em luto coletivo. Durante 7 dias, homenagens foram prestadas em todo o país. O velório, realizado no Teatro Imprensa, onde por décadas ele havia feito milhões de brasileiros sorrirem, reuniu personalidades, políticos, artistas e, principalmente, pessoas comuns que sentiam como se tivessem perdido um membro da família. Miguel e sua família estavam entre os milhares que passaram pelo local para dar o último adeus. O menino, agora com quase 14 anos, permaneceu por alguns minutos diante do caixão, em silêncio respeitoso. Em suas mãos, trazia uma carta que havia escrito na noite anterior, após saber da notícia. Com gentileza, pediu permissão a um dos familiares de Silvio para deixar a carta junto ao corpo. No envelope estava escrito simplesmente: para meu segundo pai. O conteúdo da carta, que permaneceria privado entre Miguel e seu mentor, expressava não apenas gratidão pela ajuda material recebida, mas principalmente pelo exemplo de vida, pelos valores compartilhados e pela crença inabalável no potencial humano que Silvio havia demonstrado ao longo de toda a sua trajetória. Nos dias que se seguiram ao funeral, surgiram inúmeras histórias de pessoas que, como Miguel, haviam sido tocadas pela generosidade discreta de Silvio Santos. Eram ex-funcionários que tiveram tratamentos médicos custeados, famílias que receberam casas em momentos de necessidade, estudantes que concluíram faculdades graças a bolsas anônimas e tantos outros casos que nunca haviam sido divulgados na mídia. O testamento de Silvio Santos, além de dividir seu império empresarial entre as filhas e garantir a continuidade de suas empresas, incluía uma surpresa: a criação da Fundação Silvio Santos para Jovens Talentos, uma instituição que teria como objetivo identificar e apoiar crianças e adolescentes promissores de comunidades carentes em todo o Brasil. E o primeiro jovem a ser oficialmente nomeado embaixador da fundação foi Miguel, o menino que, 3 anos antes, cuidava dos irmãos na rua e agora se preparava para ser um multiplicador de oportunidades. Em sua primeira aparição pública como embaixador da fundação, durante a cerimônia de inauguração da sede no centro de São Paulo, Miguel falou para uma plateia emocionada: Silvio Santos nos deixou fisicamente, mas seu legado permanece vivo em cada um de nós, que fomos tocados por sua generosidade e sabedoria. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza está no caráter, na integridade e na capacidade de estender a mão para quem precisa. Como ele sempre dizia, a árvore, quando está carregada de frutos, abaixa os galhos para que todos possam colher. Hoje, prometo continuar seu trabalho, ajudando outros jovens a encontrarem seu caminho, assim como ele me ajudou a encontrar o meu. As palavras do adolescente ecoaram no auditório lotado, onde muitos choravam silenciosamente. Entre eles, Aparecida, agora uma mulher confiante e realizada, observava o filho com um orgulho indescritível. Ao final de seu discurso, Miguel fez um gesto que surpreendeu a todos. Retirou do bolso um pequeno maço de notas de dinheiro, semelhante ao que Silvio Santos sempre carregava consigo. Este foi um presente que recebi dele no último encontro que tivemos, explicou Miguel.
Seu Silvio me disse que era para eu nunca esquecer que o dinheiro é importante, sim, mas que seu verdadeiro valor está no que fazemos com ele para ajudar os outros. Hoje, estou doando este maço, simbolicamente, para iniciar um fundo especial dentro da fundação, dedicado a crianças que, como eu no passado, precisam cuidar de seus irmãos menores enquanto os pais trabalham. Vamos criar espaços seguros e educativos onde essas crianças possam ficar, garantindo que nenhum outro menino precise sentar na rua com bebês no colo para sobreviver. A plateia se levantou em uma ovação emocionada. Naquele momento, o círculo se fechava perfeitamente. O menino que havia sido ajudado agora se tornava o mentor, o guia, o exemplo para tantos outros jovens brasileiros que, como ele, precisavam apenas de uma oportunidade para florescer. Nos anos que se seguiram, a Fundação Silvio Santos para Jovens Talentos se tornaria uma das mais respeitadas instituições do país, transformando a vida de milhares de crianças e adolescentes. E Miguel, fiel à promessa feita ao seu mentor, concluiria o ensino médio com notas exemplares. Ingressaria na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e se tornaria um médico dedicado a comunidades carentes, sempre carregando consigo os ensinamentos e valores do homem que um dia parou seu carro para ajudar um menino na rua. O legado de Silvio Santos, assim, permaneceu vivo, não apenas nas empresas que construiu ou nos programas que apresentou, mas principalmente nos corações das pessoas que foram tocadas por sua humanidade genuína, por sua crença inabalável no potencial do povo brasileiro e por sua capacidade de enxergar em cada desafio uma oportunidade de fazer o bem. Como ele mesmo costumava dizer, em uma de suas frases mais célebres e que agora estava gravada na entrada da fundação: "Quem não vive para servir, não serve para viver." E Miguel, o menino que um dia foi descoberto cuidando dos irmãos na rua, havia aprendido essa lição da forma mais profunda possível, vivendo-a na pele, transmitindo-a através de suas ações e perpetuando-a para as gerações futuras, exatamente como seu mentor teria desejado. Se esta história tocou seu coração, tanto quanto tocou o nosso, aperte o botão de like agora mesmo. Cada curtida é uma forma de homenagear o legado que Silvio Santos deixou em nossas vidas. Você se lembra dos domingos em família, assistindo ao programa Silvio Santos? Compartilhe nos comentários sua memória mais especial desse homem que transformou não apenas a televisão brasileira, mas também a vida de tantas pessoas como o pequeno Miguel. Quem mais sente saudades daquele e que alegrava nossos domingos? Se você acredita que histórias de generosidade como esta precisam ser compartilhadas, inscreva-se no canal e ative as notificações. O Brasil precisa relembrar e celebrar exemplos como o de Silvio, que nos mostrou que quem não vive para servir, não serve para viver. Qual foi o momento desta história que mais emocionou você? Estamos lendo todos os comentários.